Conferência Literal 2021, uma reunião de grandes nomes do meio cristão, abordando temas específicos e trazendo soluções práticas para a propagação do Evangelho. Realização Literal Books. Apoio Holy Digital. Rádio Transmundial. Sociedade Bíblica do Brasil. Web Rádio Frutificai. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à Conferência Literal 2021. A Conferência Literal é uma realização da editora Literal Books, da qual eu sou o diretor. Meu nome é Neriel Lopes e nós estamos aqui para apresentar para você mais uma noite, a abertura da conferência. A Conferência Literal acontecerá nessas próximas 3 semanas. Serão 16 palestrantes trazendo para você conteúdos que vai edificar com certeza a sua vida e pode fortalecer o seu ministério nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de mudança na igreja e que pode realmente trazer uma mudança, uma diferença na sua vida. A Conferência Literal surgiu da Revista Literal. A Revista Literal existe desde 2018, é um instrumento, uma ferramenta que nós temos feito também para a liderança e que tem buscado trazer temas do cotidiano para a liderança, sempre com um enfoque bíblico, uma abordagem bíblica. Essa também é a função da conferência. A primeira conferência que nós estamos fazendo, conferência online, totalmente gratuita para você. A revista também é uma revista totalmente gratuita. Você pode acessar no site da revista, revistaliteral.com.br e baixar lá todas as 7 edições, todos os 7 volumes que nós temos da revista já, com temas bem relevantes, como justiça, ideologia de gênero, o amor ao próximo e a última edição que falava sobre política e fé. Então são várias edições que você pode juntar e trabalhar com ela no seu dia a dia, como uma ferramenta realmente para você utilizar no seu ministério. Os palestrantes dessa conferência são basicamente os colunistas da revista e alguns convidados também que nós trouxemos para cá, né, para agregar e também trazer um outro enfoque, outra abordagem. Nós temos sempre como princípio na conferência ou na revista também a questão da diversidade de opiniões, sempre com base naquele versículo de Provérbios que fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Nós temos como base sempre trazer algo relevante para você, né, que possa enriquecer seu ministério e que nós possamos trocar experiências. Queria só dar um recado para você. Se você não conhece ainda também Holy Digital, baixe lá também o aplicativo Holy Digital na plataforma, tanto na Play Store como na Apple. É um banco digital gratuito, né, 100% cristão, que você vai estar contribuindo também para o reino. Entra lá e conheça um pouquinho mais sobre Holy Digital. Durante a conferência, também a editora Ultimato está oferecendo 30% de desconto em todos os seus livros e todos os seus produtos no site. É só você entrar lá, esse cupom que está aí aparecendo no seu vídeo também agora, entre com esse cupom lá e você, durante a conferência até dia 20 de julho, esse cupom vai estar ativo, está valendo. Então entre lá, compre os seus livros, as bíblias, produtos da editora Ultimato com 30% de desconto. Outro recado também, para você que está inscrito, se você não se inscreveu, vá lá, corre lá, se inscreve no site da conferência, conferencialiteral.com.br. Por que é importante a inscrição? A inscrição é importante porque você vai ganhar um certificado ao final de toda a conferência e também para concorrer a sorteios. Nós temos aí sorteios da editora Mundo Cristão, sorteando as bíblias NVT para nós, de sorteios da editora Ultimato, que vai sortear 3 assinaturas da revista Ultimato Digital, também mais um livro também. Sorteios da Rádio Transmundial, que vai sortear também uns kits, né, com livros e o presente diário para você. Também nós vamos estar sorteando o livro Cristianismo Pós-Pandemia, que é um livro também que reúne todos esses nossos colunistas que vocês vão acompanhar durante essas 3 semanas, né, e também a gente vai estar sorteando esses livros para você também, sempre, todos os dias, sorteios diários aí para você. Então entra lá, se inscreva, se você não está inscrito, se inscreva, acesse o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal também do YouTube para participar do sorteio, e ative lá o sininho, né? Curta também todas as nossas publicações, os nossos vídeos, para que a gente possa melhorar cada vez mais e alcançar mais pessoas com esse conteúdo também. Então, sem mais delongas, eu quero dar início à programação de hoje, que é a abertura do evento, a abertura da conferência. Hoje nós teremos pastor Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, e também o capelão Davi Lago, que é da Igreja Batista de São Paulo também. Além disso, nós teremos o louvor também com a Kellen Lobo, que estará cantando 2 louvores para nós, e eu espero que vocês curtam, aproveitem e que possam realmente assimilar e digerir todo esse conteúdo que é uma coisa muito rica para nós. Então Deus abençoe e curtam e aproveitem a conferência. Olá, eu sou André Castilho e é um privilégio para nós da Rádio Transmundial e particularmente para mim participar da Conferência Literal 2021. Quero agradecer desde já
a todos os realizadores dessa conferência, especialmente ao Neriel Lopes. É uma alegria para nós sermos parceiros. A Rádio Transmundial é uma missão que está no Brasil há 51 anos. De fato, é uma missão brasileira fundada por brasileiros, mas que faz parte de uma rede internacional, a Trans World Radio. Nós somos parte dessa rede que está presente em mais de 180 países e transmite programas em mais de 230 línguas em todo o mundo. Nós estamos no Brasil, fomos fundados por uma aliança de igrejas evangélicas com o apoio desta missão Trans World Radio dos Estados Unidos, também com sede na Europa, na África e na Ásia. E nós também tivemos o apoio da ERF, que é a parceira da Trans World Radio na Alemanha. Aqui no Brasil nós iniciamos o nosso trabalho produzindo programas de rádio, enviando-os para a nossa parceira em Bonaire, no Caribe holandês, de onde eram transmitidos os programas para toda a América do Sul, especialmente para o norte, centro-oeste e alguma parte do sul do Brasil, por ondas médias e ondas curtas. Com o tempo, o foco do nosso trabalho voltou-se para emissoras afiliadas em todo o Brasil, FMs, algumas ainda em AM. E também ainda temos transmissão de Bonaire no Caribe holandês por 800 kHz AM, das 5 às 7 da manhã no horário de Brasília. Além do trabalho de rádio, a Rádio Transmundial também cresceu com outros ministérios. Entre eles temos os cursos bíblicos por correspondência, que há muitos anos atrás começou com os ouvintes, já que muitos dos nossos ouvintes viviam em lugares isolados e precisavam de algum curso bíblico, algum treinamento. Então nós enviávamos esses cursos por correspondência, mas de aproximadamente 10 anos para cá nós focamos esses cursos bíblicos para o trabalho com presidiários, e hoje esse curso bíblico ele acontece por correspondência para presidiários, alcançando cerca de 2.000 alunos, 2.500 alunos por mês. Nós então fizemos um outro curso bíblico para atender a população que não está no cárcere, um curso bíblico online que é oferecido gratuitamente via internet. Esse curso bíblico alcança ouvintes e outras pessoas interessadas. A Rádio Transmundial também tem o Ministério Mulheres de Esperança, que trabalha programas de rádio para mulheres, trabalha também oração e conscientização para homens, os Chamados à Vitória, que trabalha também com um programa de rádio, intercessão e um programa de discipulado chamado Cada Homem um Guerreiro, com 3 livros focados na prática do homem de acordo com a vontade de Deus, focados em como o homem pode praticar o ensino bíblico e prestar contas para isso num pequeno grupo, um curso bíblico, mas também muito prático. A Rádio Transmundial tem também a honra de ser a publicadora do Presente Diário, que na verdade é um ministério. O Presente Diário é um devocionário com 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano, e que é publicado, são mais de 250 mil exemplares impressos todos os anos nos formatos tradicional, mini, letra grande e momentos devocionais, e também distribuídos via áudio, que alcançam milhares de pessoas todos os dias, também como um programa de rádio. E o Ministério Presente Diário é um dos nossos grandes orgulhos, completando este ano 25 anos. Estamos lançando para 2022 o Presente Diário 25. É uma alegria para nós ter esse ministério e trabalhar com este ministério. Além, é claro, dos nossos conteúdos de estudo bíblico focados em rádio e focados também em vídeo. Falando sobre os cursos bíblicos, ou melhor, sobre os estudos bíblicos em áudio, temos o Rota 66 com o professor Luiz Saião, estudando todos os livros da Bíblia em 613 estudos ou programas, e o Através da Bíblia com o professor Itamir Neves, estudando a Bíblia em 1.300 programas, este que é um programa idealizado pelo professor J. Vernon Marlin. Falando sobre o Rota 66, o professor Luiz Saião foi o idealizador deste programa e ele está sendo traduzido para diversas línguas neste momento, alcançando diversos povos no mundo e sendo usado no treinamento de lideranças e também na evangelização, não apenas de brasileiros, mas também de espanhóis, de indonésios, de chineses e de outras nacionalidades, alemães e alemães
residentes no Brasil também, filhos e população imigrante. Nós também temos outros programas bíblicos, parcerias na área de capelania escolar, e a Rádio Transmundial hoje é um ministério muito grande que tem um prazer e uma honra muito grande de ter outros parceiros como a Literal Books na Conferência Literal. Muito obrigado por participar junto conosco, e para conhecer mais do nosso ministério, porque eu esqueci de falar muita coisa, você pode acessar transmundial.org.br. Vou repetir, transmundial.org.br, e lá você ouve o nosso principal ministério, que é a programação de rádio 24 horas por dia. Clique no Ouça Agora e aí começaremos o nosso relacionamento e você conhecerá mais a respeito da Rádio Transmundial. E sim, siga-nos nas redes sociais, onde temos um ministério importante de levar o Evangelho através das nossas postagens. No Instagram, Rádio Transmundial, no Twitter, @Transmundial, no Facebook, Rádio Transmundial Oficial, e no YouTube, Rádio Transmundial. Vai ser um prazer encontrar você, que Deus te abençoe, e até uma próxima oportunidade, nos encontramos na Transmundial. Para você, o que é um amigo? Para mim, um amigo é quando temos uma conexão com uma pessoa. Quando temos uma conversa muito legal, passamos tempo juntos. E comigo é assim, tenho vários amigos na mesma conexão. Um desses amigos estava passando por um momento muito difícil, até que ouviu um de meus conselhos. Escuta só o que aconteceu. Eu voltei para os caminhos do Senhor através da Rádio Transmundial. Deus falou grandemente comigo. Eu andava drogada, bêbada, mas sempre que eu ouvia a rádio, tinha uma mensagem para mim. Deus me alcançou com sua grandeza, misericórdia, e estou muito feliz e agradecida a Deus. É esse tipo de amizade que eu quero ter com você. Você pode se conectar comigo com um simples toque. Pode me mandar um WhatsApp ou uma mensagem através do Facebook, Instagram, ver meus vídeos no YouTube e principalmente pelo aplicativo. Você só precisa de uma conexão via internet. Mas a minha conexão vai além da tecnologia. São diversos ministérios focados em transmitir o Evangelho para todas as pessoas de todas as gerações e levar todos os cristãos a adorar a Deus. Que tal a gente se conectar? Baixe o aplicativo, é gratuito, disponível na Apple Store e Google Play. Rádio Transmundial. Mas para você que já é amigo, pode chamar de RTM. Olá, queridas amigas e amigos, participantes da Conferência Literal 2021. Que ano esse para fazer uma conferência tão especial como essa que vocês estão realizando? Já estamos com mais de um ano de pandemia, com tantas dificuldades, tantos desafios, e vocês agora se preparam para refletir e fazem a reflexão em torno do trabalho da igreja em meio a tudo isso. A igreja que precisa se reinventar, que precisa trabalhar no modo digital, no modo virtual, no modo online, tendo cultos online, tendo reuniões de oração online. Quantos desafios! Sair da caixinha e pensar do lado de fora da caixinha. Mas no meio de tudo isso, uma coisa permanece bem igual. A palavra de Deus permanece para sempre. E é essa palavra, diante dos novos desafios, que queremos trazer, que vocês estão refletindo. Que Deus abençoe essa reflexão e que, por meio dessa reflexão, muita gente seja ajudada para ser ainda mais eficiente no trabalho de levar a Bíblia para todos. Abraço fraterno a todos vocês. Divulgar a Bíblia e a sua mensagem. Promover a transformação pessoal, cultural e social. Fortalecer os vínculos familiares. Oferecer assistência social e espiritual a comunidades em situação de risco e vulnerabilidade social. Esta é a síntese do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1948.
A Sociedade Bíblica do Brasil faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas, aliança mundial com mais de 2 séculos de história, presente em mais de 200 países. Criada para que a Bíblia esteja ao alcance de todas as pessoas, em uma linguagem que possam compreender e a um preço que possam pagar. Esta também é a orientação da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem a missão de semear a palavra que transforma vidas. Seu trabalho está baseado no ciclo de vida da Bíblia. A Sociedade Bíblica do Brasil traduz a Bíblia nas versões preferidas dos cristãos brasileiros, sempre fiéis aos originais. E também apoia projetos de tradução para línguas indígenas nacionais e de imigração. A gráfica da Bíblia foi criada para viabilizar a distribuição de escrituras no Brasil, combinando alta qualidade e custos reduzidos. Sua produção também atende a sociedades bíblicas de todos os continentes. Sempre em sintonia com os avanços tecnológicos, a Sociedade Bíblica do Brasil oferece a Palavra de Deus em diferentes plataformas para todos os segmentos da população. Fazer com que a Bíblia seja acessível para todos em um país com dimensões continentais como o Brasil é uma tarefa desafiadora. Por isso, a SBB conta com secretarias e unidades regionais, centro de distribuição e loja virtual. No norte do país, mantém o Barco da Bíblia, que leva a literatura bíblica a comunidades ribeirinhas. Além disso, desenvolve programas de incentivo à leitura. Entre eles, destacam-se o Sócio Evangelizador e o Movimento Jovem Evangelizador, que estimulam o contato da população com a Palavra de Deus por meio da distribuição de mensagens bíblicas em grandes centros urbanos. E o Estudando com a Bíblia, que contribui para que estudantes resgatem valores éticos, fortaleçam os vínculos familiares e tenham seus contextos sociais transformados. A SBB também une ações de difusão da Bíblia com iniciativas de forte impacto social. Uma delas é o Luz no Brasil, que oferece atendimento social e espiritual a comunidades de diferentes partes do Brasil. O alimento espiritual que vem através da Bíblia, para mim, me edifica bastante de onde eu vim, do que eu era. Eu sou uma pessoa totalmente diferente, até no modo de agir, até no modo de falar. Outra etapa do ciclo de vida da Bíblia é a credibilidade, que é alcançada por meio do envolvimento da população com a Palavra de Deus. A SBB destaca o valor e a riqueza do livro sagrado em espaços culturais como o Museu da Bíblia e o Centro Cultural da Bíblia. Todas as ações e programas desenvolvidos pela Sociedade Bíblica do Brasil são realizados graças à união de voluntários, parceiros e ofertantes. Mas ainda há muito a ser feito para que a Bíblia alcance todas as pessoas e seus ensinamentos sejam vivenciados pelos brasileiros. Junte-se à Sociedade Bíblica do Brasil para semear a palavra
que transforma vidas. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Senhor, nós estamos aqui para Te louvar e engrandecer o Teu nome. Aleluia. Faz em mim o Teu querer. Eu quero a Tua unção e ser achado em Ti. Não tenho justiça própria, mas pela fé em Ti, Jesus, a justiça que vem de Deus. Para conhecer o Seu poder, me esqueci de tudo que ficou para trás. Eu olho para Ti. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Ti eu posso saltar as muralhas e viver para Te servir. Estou aqui pra Te adorar. Prossigo para o alvo. A vocação de Deus. Não tenho justiça própria, mas pela fé em Ti, Jesus, a justiça que vem de Deus. Para conhecer o Seu poder, me esqueci de tudo que ficou para trás. Eu olho para Ti. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Ti eu posso saltar as muralhas e viver para Te servir. Estou aqui pra Te adorar. Nem Te considerei nada para viver pra Ti. Nem Te considerei nada para viver pra Ti. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Ti eu posso saltar as muralhas e viver para Te servir. Estou aqui pra Te adorar. Prossigo para o alvo. A vocação de Deus. Aleluia, Senhor. E é por causa, Senhor, de Ti que nós conseguimos andar, caminhar. E é por causa do Teu grande amor que nós, ó Deus, sabemos que não seremos abalados. E na Tua força, Senhor, nós estamos firmados em Ti, que é a nossa rocha.
Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha receber, ó Deus, esse momento de louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos amigos, queridos irmãos desse Brasil gigante, é uma alegria muito grande poder participar destas conferências, deste congresso e repartir esse espaço durante esta semana toda com pessoas maravilhosas, pessoas que admiro, pessoas que têm autoestima em meu coração. Ser convidado para participar
desse momento para mim, que sou pastor de uma igreja local, enche meu coração de alegria, porque sem dúvida nenhuma, nesse tempo de pandemia, parece que tudo que corre ao redor, por exemplo, dos bastidores da nossa igreja nesse período de pandemia tão severo como temos enfrentado, tem sido exatamente isso. Como será o novo começo? Como será tomarmos de volta o lugar que a igreja deve ocupar na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa cidade? E parece que a proposta desse pessoal maravilhoso da Literal é muito joia para nós. Uma nova igreja e pensar sobre os desafios do cristianismo no mundo em transformação. Sem dúvida nenhuma, o mundo não será o mesmo. Infelizmente, a pandemia colocou de joelhos toda a humanidade. Não há nenhum cantinho da terra que possa ter dito: passamos ilesos a tudo isto que aconteceu. Podem estar em uma ilha pequena do Pacífico, pode ser realmente grandes cidades como São Paulo, Nova York, que foram tremendamente abalados por uma pandemia destas proporções. E sem dúvida nenhuma, repensar nesse momento o lugar da igreja é um caminho inevitável. Naturalmente, eu agradeço a Deus porque quando vejo o leque de pessoas nobres que estarão junto comigo falando sobre esse tema, eu sei que será uma semana muito produtiva. Por isso, eu peço desde esse instante que você esteja divulgando, não é? Esse nosso congresso 2021 online, reparta isso com pessoas queridas e amigas, para que mais pessoas sejam edificadas. Mas quando eu olho para esse tema, eu que sou pastor e trabalho com a igreja há 45 anos, eu tenho que admitir que tudo se faz a respeito da igreja local. A igreja local é sem dúvida nenhuma a esperança do mundo, como alguém já disse. Agora, mais do que isso, a igreja local, ela é a esperança do mundo quando ela funciona bem. E a pandemia nos deixou bem claro uma coisa: o que a igreja tem de melhor e o que a igreja tem de pior. Porque nesse tempo de pandemia, quando ficamos todos enclausurados dentro das nossas casas, dos nossos lares, o nosso meio de comunicação foram as redes sociais. Andamos por ela o tempo todo, assistimos mais cultos do que em qualquer outro tempo. Ferramentas como estas de comunicação foram tão usadas nesse período de tempo. E não nos enganemos, queridos irmãos, queridos amigos. Tem tanta coisa boa no mundo, mas também tem coisa duvidosa no mundo. Ficou claro que a Igreja de Cristo Jesus, nos dias atuais, vivendo esse cristianismo que está sem dúvida nenhuma em transformação, como diz o nosso tema, queridos irmãos, é um tanto quanto difícil vivermos esse tempo, eu tenho que admitir. Quando passamos um critério essencialmente bíblico, a respeito das mensagens que estão sendo proferidas, porque afinal, cada cantinho, cada lar, cada celular, através de lives e de tanta comunicação que superlotaram os meios de comunicação nesse período de tempo, trouxe o que a igreja tinha de melhor e o que a igreja tinha de pior, indiscutivelmente. Mas eu quero posicionar todos vocês que vocês estão realmente em uma conferência extremamente segura, de gente que vive debaixo da autoridade da igreja, pessoas que estão em ministérios para-eclesiásticos, que são genuínas mãos, braços estendidos da igreja para fazer um trabalho sério nesse tempo. Por isso estamos seguros. E nesse momento eu gostaria de voltar a uma expressão de Pedro, quando ele
acertou em cheio com Jesus Cristo, uma expressão que ficou gravada na história e povoou a nossa mente de uma maneira poderosa. Em Mateus capítulo 16, os versículos de 15 a 18, Jesus diz assim: "E vocês?", disse Jesus aos seus discípulos. "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E o texto prossegue dizendo: "Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio de meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." Que expressão maravilhosa! Todos nós temos o contexto teológico ideal para estarmos dizendo a respeito dessa expressão. Pedro, diante da declaração que você acabou de dizer, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Portanto, queridos irmãos, por mais preocupados que estejamos nos desafios que nos cercam no mundo atual, neste mundo em transformação, e o desafio da nossa fé cristã, nós devemos estar seguros, porque a igreja de Cristo Jesus tem um dono, e o dono da igreja de Cristo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, temos que começar perguntando: quem é o dono da igreja? Quem é o Senhor desta igreja? E o Senhor desta igreja é o glorioso, abençoado, poderoso, Salvador, justificador, Senhor de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, como tenho vivido em minha vida, a igreja passa por altos e baixos, momentos de dificuldades, momento de reflexão, momento até onde que há divisão. Tudo isso é possível na igreja de Cristo Jesus. E são nesses momentos é que voltamos a perguntar: o que vai ser da igreja? O que será do nosso futuro? O que nos aguarda ali na frente? E o Espírito Santo de Deus, concordando unanimemente com aquilo que está revelado em sua palavra, ele nos garante que o dono da igreja é aquele que vai produzir a edificação necessária. Agora, se perguntarmos como Deus edifica a sua igreja, como Ele pode transformar a igreja no desafio de um cristianismo tão líquido como nós estamos vendo hoje em dia, é sem dúvida nenhuma através da palavra de Deus. Então eu quero começar dizendo que sem esta palavra maravilhosa, queridos irmãos, nós não vamos produzir da parte de Deus a edificação necessária. É urgente voltarmos a esse cristianismo, como todos estão dizendo hoje, um cristianismo de raiz, porque, queridos irmãos, sem esta palavra não haverá edificação. É importante que cada líder, cada pastor, cada evangelista, cada missionário, nesse tempo pós-pandemia, coloque no centro do santuário, no lugar mais nobre da igreja, que é o púlpito, onde que a palavra de Deus é pregada e professada. É nesse tempo que a palavra de Deus precisa ser aberta para produzir edificação na igreja de Cristo Jesus. O que nós mais vimos nesse tempo de pandemia são realmente mensagens com temas atraentes. Eu sei que temas são importantes, não discuto isto, mas muitas vezes só há um tema, não há base bíblica. E aí, como a igreja pode ser edificada? Como que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, pode produzir edificação na igreja de Cristo Jesus, enquanto esta palavra não é mencionada?
Dias atrás assisti uma mensagem de exato 1h10. A palavra de Deus foi citada apenas uma vez, no início, nunca foi usada, e para arremeter esse avião gigantesco que tinha que pousar, de repente se lê um trecho de um salmo bíblico e é isso que ficou. Como a gente pode hoje produzir edificação na igreja de Cristo Jesus, quando muitas e muitas vezes a palavra de Deus sequer é mencionada? Que triste. Sim, Jesus é o dono da igreja. Ele edifica a sua igreja, mas Ele está precisando que a gente retorne no centro dos púlpitos, das mensagens pregadas, de volta à palavra inconfundível do nosso Deus Todo-Poderoso. Só assim haverá transformação, essa transformação que o cristianismo pode dar como grande contribuição para o mundo de hoje. Agora, é verdade que nesse mundo pós-pandemia, para uma igreja prevalecer, ela tem que usar daquele mesmo método de Cristo Jesus. E eu queria falar agora um pouco a respeito de portas. Toda a igreja de Cristo Jesus representam para o mundo portas abertas, nunca fechada. Uma das coisas que nós mais lutamos aqui em nossa igreja é que ela esteja sempre com as portas abertas. E queremos que isso aconteça todo dia, desde manhã cedinho, 6, 7 da manhã, até quem sabe 11, meia-noite. Mesmo no tempo de pandemia, para que a igreja possa ser um referencial para a sua sociedade, para o seu bairro, para a sua cidade. E o que acontece nos dias atuais é igreja de porta fechada. Que pena! A igreja ela não pode ficar com a porta fechada jamais, porque Jesus Cristo, usando dessa figura, diz: Pedro, a declaração que você fez, declarando que eu sou o Cristo de Deus, o Salvador do mundo, através disso, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A maioria dos cristãos de hoje acredita que esse texto é mais ou menos este. Preguei outro dia aqui em nossa igreja, que a gente tem que colocar na porta da igreja, em cada uma delas, um diácono, não é, com um taco de beisebol. E a gente vai fazer mais ou menos o seguinte: se o maligno colocar o pé dentro da nossa igreja, nós vamos bater nele, para ele bater em retirada. A maioria dos cristãos pensam isto. Só que o que Jesus Cristo disse na língua original é algo poderosamente inverso. Ele diz que através da porta da igreja, o evangelho de Cristo que transforma, que edifica, que modifica o ser humano, ele vai saindo pelas portas e diminuindo o território de Satanás em nossas cidades e em todos os lugares onde a igreja edificada de Cristo está, para produzir a transformação através da nossa fé cristã. É uma força ativa, não é uma força reativa. O maligno manda um dardo, a gente se defende. Não. Jesus Cristo está dizendo que a igreja de Cristo Jesus é uma força ativa. Ela é local, mas ela é sem dúvida nenhuma extremamente sensorial. Ela percebe necessidades, ela avança na cidade e o território do inimigo vai sendo diminuído. E aí sim, as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Agora veja, eu tenho que estar atento a isto. E hoje, o que acontece é que nós temos uma radiografia muito bem tirada do que é a igreja nossa, a igreja de Cristo Jesus. Intramuro, intraportas. Só que nós não temos uma leitura abençoada do que está
por detrás das nossas portas. Temos templos confortáveis, bem iluminados, com ar-condicionado, cadeiras maravilhosas e assim por diante. Mas nos esquecemos que o desafio não está no território que a igreja já demarcou, dizendo: este lugar na face da terra é santo, porque Deus está presente. Essa santidade, ela tem que transpirar além das portas para abençoar o mundo em que estamos vivendo. E nem sempre isso acontece. Eu me lembro, por exemplo, quando eu me converti e perguntei para o meu pastor: pastor, a igreja fica aberta todo dia? E o meu pastor, não é, numa boa igreja batista, disse: não, jovem, é assim. Nós temos um culto de meio de semana e depois nós temos culto de manhã e culto à noite. Esses são os horários. E eu perguntei: e o que acontece na igreja durante toda a semana? Ele disse: olha, geralmente eu estou aqui para atender as pessoas que precisam, não é? Nós temos uma secretária e temos o zelador e a zeladora. Só. E eu confesso a vocês que aquela foi a primeira decepção que eu senti a respeito da Igreja de Cristo Jesus. Porque eu estava tão convencido da verdade, tão transbordante de salvação, tão empolgado com a fé, que eu entendia que todos os dias a minha igreja local tinha que ser resposta para a necessidade do homem que passa na rua, do homem que procura um abrigo, alguém que precisa de uma palavra de consolo e assim por diante. Naturalmente, depois de um bom tempo, Deus me chama para o ministério e eu agradeço a Deus porque por todas as igrejas por onde passei, as igrejas sempre ficaram abertas, de tempo integral, de segunda a segunda, e com raríssimos dias em que a igreja está fechada. E se você perguntar para mim se isso funciona, eu quero dizer para você que funciona demais. Como uma igreja de portas abertas se torna referência na vida da nossa comunidade. Nesse tempo de pandemia, fomos obrigados a fechar as nossas igrejas. Você consegue aquilatar comigo, por um momento, o prejuízo espiritual, a nível de reino de Deus, o que aconteceu com a humanidade? Os prejuízos foram enormes, pode ter certeza, por uma razão muito simples. Uma igreja com as portas fechadas, ela representa aquilo que Jesus não planejou. A igreja de portas abertas, pronta para receber, pronta para cuidar, pronta para amparar, essa é a igreja que vai transformar o cristianismo neste período tão difícil que estamos vivendo, nesse período de pensar uma igreja, não é? Uma igreja ou uma nova igreja, vamos precisar? Não, a igreja pode ser a mesma, mas nós temos que tomar algumas posições muito sérias. A primeira delas, por favor, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, as portas têm que estar abertas. É assim que tudo começa, é assim que tudo se faz no mundo de hoje. É interessante perceber que a maioria dos membros da nossa igreja não gostam muito de uma igreja disponível a esse ponto. Acha bonito, mas sabe que isso dá trabalho, isso gera custos. Não é fácil você manter uma estrutura toda ela organizada. Eu me lembro quando eu entrei nesta propriedade de onde hoje tenho o privilégio de falar a vocês. Quando eu peguei a chave e imaginamos tudo o que faríamos aqui, quem sabe 12 mil metros quadrados de área construída. Eu peguei a chave na mão, sentei num banquinho que tinha lá nas partes dos fundos e disse para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com isso? Uma propriedade tão grande, o que fazer?
E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração foi o seguinte: isso é muito grande, isso não pode estar fechado, as portas da minha casa têm que estar abertas. Saia pelos caminhos, saia pelas praças e ruas, convide as pessoas para vir aqui. E é o que tem acontecido. Eu quero dar esse depoimento, não é? Quero dar esse depoimento a vocês. Trazemos para cá, para dentro da igreja, reuniões de bairro, consegue, polícia militar. Olha, quem quiser se reunir em nossa igreja pode se reunir. Eu só peço que eu tenha a oportunidade de dizer quem nós somos e dizer a eles que eu gostaria de fazer uma oração. Simplesmente isto. Porque Deus está procurando, neste tempo, uma igreja servidora. Uma igreja que sirva a comunidade. Pastor, como que a gente faz isto? Então eu vou dizer qual é o caminho. A gente só consegue ter uma igreja servidora quando você treina o maior exército que existe na face da terra hoje. São voluntários. Se você tem voluntários, você tem uma igreja servidora. Se você não tem voluntários, você não tem uma igreja servidora. Porque a resposta, através dessa nova igreja, não está apenas na definição de visão, missão, valores. Tudo isto compõe a história de uma igreja e o cabedal de uma igreja. Mas, queridos irmãos, a grande mobilização de uma igreja acontece através dos voluntários. Você pode começar pequenininho, treinando pessoas para determinadas atividades. Fique tranquilo, fique tranquila, porque ao longo dos anos você vai erguer um grande exército de pessoas servidoras. Aqui em nossa igreja nós temos um ciclo de chegada, que agora nesse tempo de pandemia ficou um tanto quanto desestruturado. Mas a pessoa chega aqui, ela vem através do batismo, ela vem por carta de transferência, é recebida por aclamação, naqueles métodos comuns das igrejas mais históricas e tradicionais. Mas logo, ela passa pelo discipulado. Dividimos o discipulado em duas fases, ela passa por ali e logo depois ela precisa ir para uma outra classe. Quero servir. Por quê? Porque o maior potencial que as nossas igrejas possuem está sentado nos bancos desta igreja, da sua igreja, da minha igreja e de todas as igrejas. Se nós mobilizarmos voluntários, nós podemos fazer da nossa igreja uma nova igreja que vai ser resposta para o cristianismo em transformação nos dias atuais. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque eu creio de todo o coração que Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele tem feito isso em várias partes do mundo, Ele também fez na nossa igreja e vai fazer na sua igreja. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele foi comigo, Ele vai ser com você. E a coisa mais linda que tem nesta igreja é saber que nós temos voluntários. Claro que agora, nesse tempo pós-pandemia, quando tudo isso passar, a grande população do Brasil, a maior parte deles forem imunizadas, teremos que contar os nossos soldados. É o que vem aí pela frente. Nós vamos contar os nossos soldados, ver quem está conosco. No caso da minha igreja, não sei na sua igreja local, mas um número grande de pessoas passaram a ser desempregadas, passaram por grandes dificuldades, perderam o seu status, tiraram seus filhos da escola particular, tiraram, infelizmente, os seus filhos também dos seus planos de saúde. A vida mudou muito. E muitas dessas pessoas, quando se viram diante desse quadro, acabaram vendendo seus bens, suas propriedades e se mudaram para o interior próximo, onde a vida é mais tranquila, onde as escolas elas são melhor supervisionadas do que no grande centro da cidade de São Paulo. E quem sabe até mesmo o SUS nas cidades menores
né, do nosso estado tenham uma qualidade um pouco melhor. Essa foi a primeira leva das pessoas. A segunda, de igual modo, foram aqueles que perderam tudo e foram obrigados a mudar de cidades. Agora temos uma geração mais jovem que quer recomeçar em outro país, por exemplo. São transformações que nós vamos viver e enfrentar. Por isso, quando tudo isso passar, vamos contar os nossos soldados. Como se fazia lá no Antigo Testamento. Vamos contar os nossos soldados, saber com quem nós podemos contar, mas, por favor, na hora de recomeçar, pense na igreja servidora. E uma igreja servidora não existe se nós não tivermos voluntários. Por favor, mobilize esse grande exército que povoa a sua igreja e que está esquecido. Nós podemos mobilizar para fazer de voluntários pessoas simples e comuns de nossa igreja, pessoas extraordinárias no que diz respeito ao serviço cristão. É realmente uma experiência das mais lindas e mais poderosas. Veja comigo por um instante o que aconteceu, por exemplo, na peste, naquele período da peste espanhola no mundo, o que aconteceu na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, em partes do mundo onde guerras tribais, guerras étnicas aconteceram. A Igreja de Cristo Jesus sempre foi resposta para o caos. Por isso, nós não podemos nos encolher, não podemos nos retrair. Temos que fazer o que Jesus Cristo ensinou. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, porque de maneira sensata, esquematizada, espiritual, debaixo de oração, a cada instante que surgir uma necessidade, minha igreja estará presente ali. Ela vai oferecer transformação. E queridos irmãos e amigos, quando a gente fala de a igreja agir na sociedade, arrecadar alimentos, é por uma razão muito simples. O que vem depois da pandemia? O que vem depois da pandemia é a fome. É a fome, não tem outra resposta. Um desarranjo tão grande que começou em meados de março do ano passado e deve se estender até que todos sejam vacinados, quem sabe até o final do ano, segundo nos garantem as autoridades. É um período muito longo de tempo. Isso pode destruir uma nação. Então, logo depois da pandemia, vem a miséria, a doença multiplicada em todos os níveis. E o que a Igreja de Cristo Jesus vai fazer? Ela vai pegar as suas portas e ela vai avançar no mundo em que vivemos, porque só assim veremos uma igreja renovada, no sentido mais lindo da palavra renovação. Quando ela sai das suas portas e vai até o necessitado e o abençoa de uma maneira servidora e transformadora, através do grande exército que Deus nos deu, voluntários. Essa é a expectativa do mundo a nosso respeito. E é isso que nós temos feito. Aqui em nossa igreja, nós temos vivido uma experiência muito inédita nesse período de pandemia. Abrimos a estrutura da nossa igreja para receber o Ministério da Saúde e, acima de tudo, o Programa Nacional de Imunização. Até o momento, amanhã vamos retomar as atividades do nosso Mega Drive-Thru, mas até o momento já passamos de 20 mil carros que passaram por aqui, 20 mil pessoas que puderam ser abençoadas através de uma igreja com a porta aberta para a comunidade. Nunca fomos tão conhecidos, nunca fomos tão amados, nunca envolvemos tantas pessoas para nos ajudar numa tarefa maravilhosa
de ajudar a nossa nação no momento dramático, no momento em que o povo brasileiro precisa receber a vacina nos seus braços. Porque quem dá vacina nos braços, abraça, acolhe. Mas para isso, as portas devem estar sempre abertas, nunca fechadas. Porque há sempre alguém necessitando de algo. Ontem mesmo foi o que aconteceu. Alguém nos procurou. Nada que a gente não pudesse fazer. Havia uma falta naquele lar. Faltava feijão e um pouco de sal. O restante tinha. Você pode imaginar alguém sair da sua casa, andar 5, 6 blocos, quarteirões, para chegar até a nossa igreja, para dizer, é só isso que eu preciso, mas eu preciso hoje. Ah, queridos irmãos, há tantas pessoas que precisam de um pouco de sal, um pouco de luz, um pouco de alimento. E a igreja de Cristo Jesus é resposta para isto. Nós somos a resposta de Deus. Jesus, quando planejou algo impactante no mundo, ele imaginou uma igreja de portas abertas que avance no meio da comunidade, fazendo a diferença necessária. Não, ele não pensou numa igreja centrada nela mesma, cujo maior prazer é produzir entretenimento, edificação àqueles que estão conosco, àqueles que estão debaixo do nosso teto e assim por diante. Toda igreja tem um CEP. E o seu CEP é resposta para o CEP onde você está. Nós somos uma igreja da cidade de São Paulo. Temos que ser resposta para a cidade de São Paulo. O restante, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus que nos foi dado vai encher a nossa mente, os nossos corações, para que possamos de maneira inteligente, criativa, abençoarmos mais vidas. E vamos fazer isto por esse nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Ele é a nossa motivação. E eu sei que muitos de vocês talvez digam, será que isso pode se parecer com um evangelho que possa produzir libertação, alguma coisa disso que amedrontou tanto a igreja na década de 70 e 80? Não, irmãos, não. Não, porque a nossa motivação nunca será esta. Nós queremos amar pessoas porque Jesus nos ensinou a amar pessoas. Nós passaremos pela nossa porta e vamos avançar num território inimigo porque Jesus Cristo nos deu esta autoridade. E pela autoridade de Cristo, que está acima de todo nome, nós avançaremos. Nós não seremos uma força estática na cidade de São Paulo, ou quem sabe sua igreja na sua cidade, na sua localidade. Não importa se uma pequena igreja, se uma média igreja, uma grande igreja. O que Deus olha é outra coisa, são as portas que Ele estabeleceu naquele CEP, naquele lugar. E nós temos que fazer diferença aonde nós estamos, cada um da sua maneira. Convidando as pessoas para virem aqui, serem edificadas, abençoadas, tocadas em seus corações. E com certeza elas mesmas sairão por estas portas e nos ajudarão na tarefa mais incrível que Deus nos deu a viver, que é realmente a experiência de ser a igreja servidora, edificadora, uma igreja que sirva o nosso CEP, a nossa cidade, a nossa comunidade. A oração que sempre fazemos aqui é que sejamos uma igreja útil, para abençoar em todos os sentidos. Preservamos praças ao redor da nossa igreja. Pode parecer uma tarefa meia sem sentido. Não, temos parceria sim. Vamos fazer isto, porque há 27 anos atrás, nós começamos a plantar árvores no nosso bairro. Limpamos ruas.
ajudamos a canalizar córregos, fizemos diferença na vida de muitas pessoas. Hoje, obviamente, já estamos colhendo muitos desses frutos. Olhamos o reino de Deus com todos os parceiros prováveis que nós tenhamos nesta cidade. Se tem alguém que abençoa as pessoas em grupo de risco nas ruas de São Paulo, apoiamos esse ministério. Tem algum ministério que cuida de crianças em risco, estamos ao lado desse ministério. Aqui nós não estamos tentando inventar novos ministérios. Tem gente que faz melhor do que a gente? Tem. Vamos apoiá-los. Vamos seguir em frente. Estaremos sempre na retaguarda, sempre aguardando informação de necessidade, recursos, apoio de todos os tipos. E ali estaremos presentes, porque queremos ser, sem dúvida nenhuma, uma igreja que seja relevante no lugar onde ela está. Agora, isso não pode acontecer com apenas algumas igrejas. Tem que acontecer com todas as igrejas. Por quê? Porque esse é o apelo veemente de Cristo, desde aquele tempo em que ele e Pedro tiveram uma boa conversa a respeito de quem ele era. Só por esse raciocínio nós podemos entender claramente o seguinte: quando você diz quem é Jesus, quem é o meu mestre, quem é o meu Senhor, só de estarmos refletindo a respeito de quem Ele é, isso tem o poder de tocar o nosso coração, para que nós possamos, através da Igreja de Cristo Jesus, operar uma transformação gigantesca no mundo em que estamos vivendo. Durante um período da minha vida eu andei muito pelo mundo, e uma das coisas mais comoventes era ver pequenas igrejas realizando obra relevante no lugar onde eles estavam. Me lembro um tempo do Zimbábue. Cheguei para passar 4 dias lá. E uma das coisas mais lindas me levaram para conhecer igrejas relevantes. Os tamanhos eram todos eles os mais invertidos possíveis. Igrejas enormes, igrejas médias, igrejas pequenas. Mas uma das igrejas pequenas marcou meu coração para sempre. Aquela igreja se reunia todo dia. Todo o período da manhã, antes do sol nascer, havia um culto de 1 hora naquele lugar. Logo depois disso, aquela igreja, eles tiravam as cadeiras, todas elas, e ali virava dormitório, enfermaria, cozinha. Era inacreditável aquilo tudo. Quando chegava, o sol ia se pondo, de volta as cadeiras voltavam para os seus lugares. E o culto e a celebração era realizado. Fiquei comovido com aquilo que vi. Fiquei muito tocado no meu coração. E perguntei a mim mesmo: por que será que no Brasil a gente luta para ter um pequeno terreno de 10 por 25 e nele construir 3, 4 andares para colocarmos a igreja de Cristo Jesus, quando quem sabe deveríamos, mais do que nunca, acharmos um bom lugar, espaçoso, adequado, para que nós possamos edificar vidas, abençoar vidas e realizar a obra que devemos realizar. Quero dar um testemunho, um segundo testemunho pessoal, para edificar o seu coração. Quando a pandemia começou, eu fiz um pedido para a liderança da nossa igreja. E o pedido foi o seguinte: se as autoridades precisarem nesta pandemia da ajuda da nossa igreja, podemos abrir as nossas portas para fazer um hospital de campanha em nossa igreja. Temos o privilégio de ter o templo antigo ainda. E disse a minha liderança: nós vamos lá para o templo antigo, onde é apertado, e podemos ficar por lá. E pedi para que os líderes da minha igreja
que concordasse ficasse em pé. E eu agradeci a Deus porque todos ficaram em pé. Como quem diz, se este tem que ser um hospital de campanha, como tantos hospitais de campanha aconteceram na cidade de São Paulo, a minha igreja poderia ser um. Escrevemos para as autoridades e dissemos, estamos à disposição de vocês. Se for possível, se houver logística para isso, se tiver condições, nós estamos completamente à disposição. O pedido que nos veio foi se a igreja poderia ser contada como um mega drive-thru da cidade de São Paulo. Dissemos imediatamente, está tudo certo. Eu agradeço a Deus, porque na hora de portas de salvação, portas de serviço, portas de transformação, portas de repensar uma nova igreja, em um cristianismo que estamos vivendo tão líquido, eu diria a vocês, pode contar com a igreja de Cristo Jesus, a minha, a sua, a nossa igreja, porque estamos aqui para servir a nossa comunidade. Temos consciência plena que quando Jesus falou a respeito da igreja que seria edificada, ela não substituiria Israel. Entendemos isto. Israel seguiria o seu curso, mas a igreja de Cristo Jesus seguiria o seu. Uma força não estática, não uma força apenas reativa, mas proativa para fazer o que ela precisa fazer. Mas o que Jesus Cristo estava dizendo naquelas entrelinhas é que a igreja de Cristo Jesus seria corpo, um corpo funcional, um corpo articulado, perfeito, para diante das crises do mundo, diante das pandemias do mundo, ela ter um poder imenso de adaptação, para fazer a transformação necessária que precisamos também nesse tempo. Naturalmente, haverá sacrifícios, lutas, e estamos vivendo um tempo assim. Como a luta tem sido grande, mas a palavra de Deus, ela não está fechada, trancada, trancafiada dentro de portas. Ela está se espalhando pelo nosso país. Naturalmente sabemos que quando falamos de igreja, as promessas feitas a Israel diferem das promessas feitas para a igreja. Mas nós ficamos, sem dúvida nenhuma, debaixo de uma investidura maravilhosa. Porque o mesmo Cristo que disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo Jesus, é o mesmo Cristo que disse o seguinte: querida igreja, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso, queridos irmãos, amada igreja de Cristo Jesus, isso nos dá um conforto tão arrojado, de saber que jamais estaremos sozinhos. O Cristo que nos envia para sair das portas nossas, para avançar no território inimigo, é aquele que nos dá a sua bênção e a sua autoridade, dizendo: eu estarei sempre com vocês até a consumação do século. Quando eu vejo tudo isso, eu agradeço a Deus pela sua igreja, pela minha igreja, pelas nossas igrejas. E eu fico imaginando o que seria o mundo sem as nossas igrejas. Mas temos que terminar com aquela pergunta clássica, que não pode se calar ao longo do tempo, quer em pandemia, quer no tempo pós-pandemia. Se a minha igreja deixasse de existir hoje, qual a falta que ela faria
na comunidade onde eu estou inserido. As pessoas sentiriam falta da minha igreja? Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, pastor, colega de ministério, se sua igreja, se a tua porta, se a porta de Cristo no teu bairro, na sua localidade, deixasse de existir hoje, as pessoas sentiriam falta? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Rogo a Deus que uma nova igreja, diante desse momento desafiador em que nós, enquanto igreja, como cristãos que somos, estamos enfrentando, eu espero de coração que sejamos uma igreja de portas abertas, uma igreja servidora, que mobilize os seus voluntários para fazer a obra que está inacabada, porque a obra de Deus ainda não terminou sobre a face da terra. E nenhum de nós podemos nos excluir da nossa responsabilidade de fazer parte desta igreja de portas abertas, que avança contra o território inimigo para abençoar as nossas cidades e os locais onde vivemos. Rogo ao meu coração que a Literal 2021, mesmo online, do jeito que estamos, possa produzir no seu coração reflexões profundas a respeito do maior presente que Jesus Cristo deu à humanidade depois da sua salvação e da sua vida. Foi a Igreja de Cristo Jesus, corpo de Cristo, porta aberta para abençoar a vida de milhões de pessoas. E que isto tudo aconteça através da igreja local, que sempre continuará sendo esperança para o mundo em que estamos vivendo. Que Deus possa nos abençoar. Me permita agora orar e agradecer a Deus por este dia em que estamos juntos. Feche seus olhos, pense na sua igreja e agradeça ao Pai por ela. Pai eterno, eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que neste tempo tão difícil que haveremos de viver, enquanto igreja, enquanto humanidade, que a igreja local seja a resposta para o mundo em que estamos vivendo. Pai de amor, eu te peço que o Senhor mobilize o maior exército que existe sobre a face da terra. São voluntários e voluntárias que fazem uma obra inacreditável sobre a face da terra. E uma vez mobilizados, farão e operarão transformações pelo nome de Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu te peço que cada igreja tua na face da terra seja uma porta aberta, uma porta que não se feche, uma porta, ó Deus Altíssimo, que esteja avançando contra o inimigo das nossas almas, Satanás, minimizando a dor, a miséria, a fome, a pobreza, e que lutemos realmente para que pessoas estejam sempre acima de coisas. Pai de amor, nos dê a visão necessária para que possamos fazer a diferença. Porque, Pai de amor, não temos que dizer aos homens que devemos amar uns aos outros, nós temos que amá-los de verdade. Pai de amor, nos abençoe, nos dê forças para que possamos avançar no território inimigo e fazendo com que as fronteiras do inferno sejam minimizadas, sejam diminuídas pelo avanço das portas da tua igreja e dos pés dos nossos voluntários que vão pisar sobre a face da terra e diminuir o território inimigo. Pai de amor, levante a tua igreja neste tempo, porque este é tempo de amar, e a tua igreja tem condições de amar. E acima de tudo, ó Deus Altíssimo, eu te peço
que todo o teu povo entenda que quem ama tem pressa em amar, e que possamos amar rapidamente as comunidades onde estamos inseridos, e que nenhum CEP desse Brasil imenso seja esquecido, porque cada um destes lugares, o Senhor passou os seus olhos, o Senhor tem amado pessoas, o Senhor quer alcançar o ser humano e transformá-los com a tua mensagem poderosa. E é a tua igreja, de portas abertas, é que é resposta para o mundo em que estamos vivendo. Levante o teu povo, desperte o coração de todos e os abençoe. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, um bom congresso, uma excelente conferência, e nunca se esqueça, a Igreja de Jesus, ela é esperança para o mundo em que vivemos. Olá, participantes da Conferência Literal. Eu sou Davi Lago, capelão da Primeira Igreja Batista, aqui na cidade de São Paulo, e vamos conversar um pouquinho sobre redes cristãs de solidariedade. Parabéns pela iniciativa dessa conferência, o Neriel e toda a equipe organizadora. Um momento para refletirmos sobre os desafios impostos agora pela pandemia à igreja cristã. E eu quero falar sobre solidariedade, baseado especialmente na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler aqui os primeiros versos da carta de Gálatas, capítulo 6, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. E não se deixem enganar, porque de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, se não desanimarmos, colheremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Que Deus nos abençoe aqui nestes minutos de reflexão. A proteção aos mais frágeis, aos vulneráveis, é algo muito claro, é um princípio bíblico consolidado, muito direto, muito didático no Antigo, no Novo Testamento, para o povo de Deus. Aqueles que amam o Senhor. A proteção dos mais fracos é um princípio bíblico incontestável. E o povo de Deus, então, ele é convocado a manifestar amor e solidariedade aos vulneráveis. Tanto pessoas, indivíduos são chamados, servos e servas de Deus individualmente considerados, são apresentados nas páginas da Bíblia como solidários. Existem alguns exemplos notáveis, José no Egito, um servo de Deus, um homem de Deus, que foi usado por Deus para alimentar o mundo. O Salmo vai falar sobre isso, os salmos de memória do povo de Israel afirmam lá no Salmo 105 que José foi enviado à frente do seu tempo, à frente do seu povo. Ele foi preparado por Deus para que no momento correto ele pudesse então ajudar o mundo
vencer a fome que vivenciaria ali naquele período de escassez. Lá no Salmo 105 está escrito assim, no verso 16, Deus mandou vir fome sobre a terra. Mas olha só no verso 17, mas ele enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. E conta a história de José, que ele foi à frente. Deus está no controle e ele preparou José, um indivíduo, uma pessoa separada por Deus, para ajudar o povo de Deus e todo mundo. Há também o exemplo, de Cornélio e suas esmolas, um servo de Deus. Em Atos 10 está escrito que o cuidado, o carinho, o amor, as esmolas, são mencionadas as esmolas, as contribuições que o centurião Cornélio realizava às pessoas vulneráveis. Isso subiu como uma adoração aos céus. Deus recebeu aquilo com amor, com gratidão. Está escrito lá em Atos, quando conta a história do centurião Cornélio. No capítulo 10, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Então é maravilhosa a história. Olha só, um anjo apareceu e disse no verso 4, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Uma história maravilhosa. Então, tanto indivíduos, eu dei o exemplo de José e Cornélio, que eram solidários, são mencionados, como também grupos inteiros. Aqui Cornélio é mencionado junto com a sua família. Tem o exemplo de Filipenses capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo ele agradece à igreja, aos irmãos filipenses, porque eles enviaram donativos através de Epafrodito. Eles enviaram ofertas que seriam uma bênção para custear a missão dos apóstolos. O apóstolo Paulo fala, olha, eu estou tão feliz que a igreja se organizou e a igreja enviou esses donativos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou dizendo isso, Paulo vai argumentar, porque eu quero mais oferta, e nem que eu estou fazendo desfeita, eu estou baseado em Jesus, mas não posso deixar de mencionar a minha alegria de ver a igreja mobilizada com solidariedade, participando da missão, contribuindo. Olha que maravilha, a igreja, então, coletivamente, a solidariedade em indivíduos, a solidariedade em famílias, a solidariedade em comunidades inteiras. Então é maravilhoso nós percebemos que a igreja, o povo de Deus, a solidariedade é algo comum. E esse texto que nós lemos de Gálatas é um dos textos muito importantes sobre isso, porque o apóstolo Paulo está argumentando como que é o povo de Deus, o comportamento do povo de Deus. E ele vai dizer então no final do capítulo 5 sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita na igreja, o Espírito Santo que habita nos salvos, naqueles que foram redimidos, limpos, libertos do pecado por Jesus. E agora o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. E na sequência desses ensinamentos, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha, a vida no Espírito Santo culmina no amor, na solidariedade. E é maravilhoso então, porque ele vai usar várias expressões aqui nesse texto que nós lemos, falando desse cuidado de uns com os outros. Ele vai falar de restaurar com mansidão uns aos outros. Se alguém foi surpreendido em algum pecado, vamos restaurar com mansidão, vamos perdoar. Ele vai falar no verso 2, para levar os fardos pesados uns dos outros. Ele vai dizer na sequência, no verso 6, para partilhar as coisas boas com aqueles que nos instruem a palavra. E ele então resume, ele sintetiza no verso 10, que foi o último que nós lemos, dizendo, então gente, olha, enquanto tivermos oportunidade, vamos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele vai dizer, inclusive, que quem faz isso vai cumprir a lei de Cristo, No verso 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. É o que Deus quer de nós, uma igreja presente. Quando o Espírito está na igreja, a igreja então ela é amorosa, ela é solidária em diversas dimensões que nós estamos percebendo aqui. E isso é muito importante nesse período de pandemia. Esse período de pandemia, entre tantas outras coisas que já estão sendo abordadas, discutidas nessa conferência tão oportuna, existe essa questão da exumanização. Os espaços estão sendo despovoados, no período de quarentena, as pessoas
por muito tempo ficaram umas sem ver as outras, ausentes uns dos outros, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. E vivenciamos um tempo assim nessa pandemia, onde não tivemos essa oportunidade de cultos, reunir todo mundo junto, a família encontrar. Que dias difíceis, dias de separação. E aí a solidariedade é tão importante nesse momento. Uma igreja presente diante de tantas carências que as pessoas estão passando, estão sofrendo essa tarefa. Eu quero mostrar então 4 princípios que o texto aqui de Gálatas 6, pelo menos esses 4 princípios de solidariedade que são apresentados aqui de uma igreja cheia do Espírito Santo. Primeiro é o princípio da honestidade, de reconhecer o que está acontecendo, de transparência. Perceba que nessa passagem, olha, no verso 1 diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, quer dizer, alguém que estava escondendo alguma coisa, alguém que não estava na luz, mas aí veio à luz essa situação. Agora ela tem que ser tratada, né? No verso 3 fala assim: se alguém se considera algo sem ser nada, novamente, há uma condenação à desonestidade intelectual, de se achar, de manter aparências. Então é muito bonito, o verso 7 fala assim: não se enganem, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Um primeiro princípio da solidariedade cristã é a honestidade, a verdade, a transparência. A igreja é chamada à realidade dos fatos, nunca negar os fatos. Ficou até na moda essa expressão agora, né? Negacionismo. Pessoas que querem negar o que está acontecendo. Não dá para negar o que está acontecendo. A igreja ela está enraizada no presente. Ela está no tempo, no espaço, salgando a terra, né? Toda tentativa, todo discurso de negação da realidade é, por definição, um discurso anticristão. A doutrina da encarnação, né? O evangelho, ele é contra a alienação. Por isso que diz assim lá em Efésios, por exemplo: não se embriaguem no vinho que leva à devassidão, leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Então, aqui em Gálatas, no capítulo 5, está explicando que as pessoas que estão vivendo em embriaguez é uma das obras da carne. Quer dizer, a pessoa bebe para esquecer os problemas, né? Dizem que o álcool, ele não afoga as mágoas, ele irriga as mágoas, porque aí vem a depressão, vem a agressividade, vem a violência, e o marido alcoólatra vai e agride a esposa, maltrata, mata a mulher. Quantas mulheres sendo agredidas agora? Então não dá para fingir que não está acontecendo. Essa série, esse conjunto de situações delicadas. Então perceba, o texto aponta que uma igreja cheia do Espírito Santo, tudo vem à luz, os pecados vêm à luz, as mentiras, olha, tem que esclarecer, não é para pensar uma coisa, não é para viver de fachada. Não se enganem, não se enganem. 2 vezes ele fala para a igreja não se enganar, mas ser honesta, né? Ele usa a expressão não se enganem, quando ele vai falar sobre si próprios, no verso 3, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, está enganando a si próprio. Então você tem que ser honesto com você mesmo e tem que ser honesto com todos. Porque vai dizer também no verso 7, não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Ninguém engana Deus. Então, você pode enganar os seus pais, você pode enganar as pessoas da igreja, o marido, a esposa, os filhos, mas de Deus não se zomba. Então, a solidariedade, ela se baseia na verdade, encarar os fatos. Qual é a situação? O que está acontecendo? Não fingir, não tapar os ouvidos para o clamor do pobre, né? Provérbios diz que aquele que tapa os ouvidos para o clamor do pobre, um dia também clamará e não será ouvido. A Bíblia diz isso, um princípio. Jesus nos ensinou assim: olha, Pai, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aí, Jesus não está anunciando obras, que então eu tenho que fazer isso para acontecer isso, não. Ele está anunciando o caráter de uma pessoa transformada. Quem foi perdoado por Deus, ele vai ter um coração generoso, ele vai perdoar, ele quer resolver problemas e não criar problemas. Honestidade é o início aqui da nossa conversa, é um princípio básico da fé cristã e que ele está aqui em todo esse contexto de Gálatas que nós estamos lendo no capítulo 6. Nós devemos então entender que o que importa para Deus não é uma performance com trombetas, mas
um coração contrito, ajudar com amor, encarando os fatos, sem fugir da raia, sem fugir da realidade, né? Dizem que a religião é o ópio do povo, aquela frase famosa, quer dizer, o ópio é um narcótico. O ópio é como uma maconha, como uma cocaína, como um crack. Então, tem pessoas que realmente eles querem fugir, a religião é para fugir, como uma pessoa que fuma maconha para fugir dos problemas da realidade, para ter ali aquele momento ali sobre o alucinógeno, sobre um efeito entorpecente, e a igreja é chamada a não se embriagar, a encarar a realidade, não negar os fatos. Pessoas que enchem a cara querendo fugir da realidade, são também formas de negacionismo da realidade. Fugir, fingir que não está acontecendo. O segundo princípio é o princípio da subsidiariedade. Então, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Existe aqui claramente, e em outras partes também, prioridades. Um passo primeiro, o outro passo depois, não se atropelar. A igreja é chamada a viver em ordem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, saber quais são as prioridades. Então, por exemplo, você amar a Deus, você ter uma vida íntegra, é o pressuposto para você corrigir um irmão. É o que está escrito aqui. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais têm que restaurá-lo. Agora, cuida, cada um, para que também não seja tentado. Então, primeiro eu tenho que tirar a trave do meu olho para eu falar do cisco do meu irmão. Eu estou bem, eu tô cuidando da minha própria família. Se você não está cuidando da sua própria família, como é que você vai cuidar dos outros? Percebe? Paulo vai dizer para Timóteo, aquele que não cuida dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Então existe uma prioridade. A tua vida está no altar de Deus, você está cuidando, a tua família tem o pão, a tua família está ali cuidando. A Bíblia diz que é tua responsabilidade primeiro da família. Aí está dizendo aqui, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quer dizer, existe aqui uma orientação também. Você já perguntou na tua própria igreja se tem alguém passando fome? Na tua própria comunidade de fé? Às vezes o próprio pastor, às vezes o pastor sendo maltratado, a família dele, os filhos dele, percebe? Então a igreja é chamada a cuidar da família da fé, é para cuidar de todos. O texto é muito simples, gente, é para cuidar de todos. Então existe um princípio de solidariedade aqui, que é subsidiariedade, ou seja, quais são as prioridades? A minha família, a igreja, os vizinhos e todos sem exceção, eles precisam ver o amor de Deus em nós devemos testemunhar o amor a todos, alimentar as pessoas famintas nessa pandemia. Santo Agostinho tem uma frase famosa que ele diz assim, né? Muitos esperam ver Jesus sentado num trono na glória, mas se esquecem de ouvir as palavras do próprio Jesus, que disse que nós deveríamos vê-lo no que tem fome, no que tem sede, naquele que nada tem. É a imago Christi, a imagem de Cristo naquele que sofre. Mateus 25. Jesus falou, né, que quando você alimenta alguém que está com fome, você está alimentando o próprio Cristo. Quando você dá de beber, você vai dessedentar, levar água para quem está morrendo de sede, você está dessedentando Cristo. Quando você acolhe o estrangeiro, visita o encarcerado, cobre quem está nu, Jesus disse que está fazendo a ele próprio. Então veja, nós somos chamados a amar todas as pessoas, mas tendo, obviamente, as próprias prioridades que a Bíblia ensina. No Sermão do Monte, Jesus também fala sobre prioridades. Quem não sabe ter prioridades é incoerente, por definição, se torna alguém ansioso. Então Jesus falou assim, o corpo é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que o alimento. Vocês são mais importantes que as aves do céu, que as plantas que hoje existem, amanhã são lançadas no fogo. Então, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Perceba, Jesus está ensinando a igreja, o discípulo, a discípula, o servo e a serva de Deus a raciocinarem com critérios bíblicos. Né? Deus em primeiro lugar, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Nunca inverter as prioridades que a própria Bíblia coloca diante de nós. A Bíblia nos ensina a pensar o tempo inteiro.
não é mesmo? Salmo vai dizer Isaías 1, Isaías capítulo 1 diz assim: Deus convidando o povo, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. O Salmo 1 fala, na tua lei medito de dia e de noite, eu penso na tua palavra. Uma mentalidade bíblica, não imitando a conduta do pecador, né? Ouvindo o conselho de ímpios, sentando em roda de escarnecedores. Os nossos critérios são outros, não são os critérios de uma sociedade alienada dos valores de Deus. Então é tão importante nós entendermos esses critérios para que possamos então agir com solidariedade, seguindo os princípios bíblicos da subsidiariedade, né? Em primeiro lugar, as primeiras coisas, né? Vai dizer o que? A palavra de Deus, que nós não fazemos as coisas sem alvo. Paulo fala, eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar. Jesus disse, sei de onde vim e para onde vou. Então isso é fundamental, é um segundo princípio que nós podemos destacar. Então honestidade, subsidiariedade, terceiro, reciprocidade. Perceba que em Gálatas 6, vários momentos, uns aos outros. Um irmão pecou, o outro vai ajudar, mas com amor, com mansidão. Nós somos um corpo. E não é só receber, não é só entregar, é uns aos outros, reciprocidade. Se o mundo vê, Jesus disse, que vocês se amam uns aos outros, saberão que eu enviei vocês, que eu fui enviado pelo meu Pai. Quer dizer, é um selo da presença de Deus na igreja, que o amor da igreja é real, uns aos outros. Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Vivemos numa sociedade que todo mundo só quer receber, mas nós temos que entregar, receber. Paulo diz assim, eu entrego a vocês o que recebi. O que eu recebi. Nós só podemos entregar o que recebemos. Você não pode entregar o que não recebeu. Então, saber receber, não ter orgulho, não ter vaidade. Receber não é só receber as coisas boas, mas receber uma exortação, receber uma repreensão, mas receber o consolo, não ser alguém inconsolável, alguém que não está fechado. Não, eu vou receber um abraço. Eu reconheço humildemente que eu estou precisando de uma palavra de carinho, de afirmação. Então nenhum de nós é super-homem, meus irmãos. Essa pandemia está aí para mostrar isso, né? Um vírus invisível que ceifa vidas. Olha a nossa limitação, queridos. Olha a nossa limitação, tanto pessoas simples quanto poderosos em todos os lugares do mundo. O que é o ser humano? O que é a vida, meus irmãos? O que é a vida? É uma neblina que logo passa, diz a palavra em Tiago. Então, a reciprocidade, né? Filipenses 2:21 diz assim, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Olha que coisa terrível. Pessoas egoístas que só buscam o seu próprio interesse, não buscam o interesse de Cristo. Nunca tá nem aí para o interesse do Evangelho. É só eles mesmos, né? O profeta Ageu, ele denunciou em seu tempo as pessoas que viviam em casas de fino acabamento enquanto a casa de Deus estava destruída. Então, pessoas que simplesmente seguem as suas vidas sem orar pelo próximo, sem aconselhar, sem amar, sem respeitar. Então, é tão bonito nós, recuperarmos esse princípio de solidariedade cristã, da reciprocidade, de perdoarmos uns aos outros. O perdão é a base da reconciliação. Então, ter um coração, não um coração rancoroso, ressentido, né? Aquela velha frase, pode um náufrago agarrar-se em si mesmo para não afundar? Não, nós precisamos uns dos outros, esse é o corpo de Cristo. E esse é o terceiro princípio que eu queria destacar. O quarto e último princípio é o princípio da oportunidade, porque encerra dizendo assim, portanto, não desanimamos, portanto, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, incansáveis em fazer o bem, enquanto tivermos oportunidade. Então a solidariedade cristã honesta, subsidiariedade, reciprocidade e oportunidade, um senso de urgência. Você não tem que ficar esperando alguém pedir ajuda. As pessoas estão aí com fome no Brasil e no mundo, e igrejas aí em situação difícil, queridos irmãos, pessoas carentes, pessoas que perderam seus empregos, que não tem de onde tirar forças, não tem de onde tirar recursos, o país todo desorganizado. Então é o momento do povo de Deus que tem temor à palavra de Deus, sabe? Orar, amar, agir, não ficar esperando. Enquanto você tem oportunidade, ligue para alguém. Enquanto você tem oportunidade, faça a ponte de uma pessoa com outra. É para levar uma comida, é para levar
um abraço, para levar uma palavra de consolo. A Bíblia diz que um espírito, né, deprimido está ali abatido, mas uma palavra bondosa o anima. Olha só, uma palavra bondosa pode animar uma pessoa. E cadê a sua urgência? Quantas oportunidades nós perdemos de levar uma palavra bondosa para as pessoas, para levantar pessoas? Um evangelista esse é o conceito, um portador de boas notícias. O evangelho é boa nova, nós somos portadores de boas notícias. Cristo está vivo, há salvação em Cristo Jesus. Então, Provérbios 22:8 diz assim: quem semeia injustiça, colhe maldade. Quem semeia injustiça, colhe maldade. Mas está escrito em Provérbios 11:25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É o que está escrito aqui: quem plantar no Espírito, do Espírito colherá vida. Então você nunca erra amando, sempre semeie amor. Romanos 13 diz assim, que não deva nada a ninguém a não ser o amor. Nós devemos sempre o amor, o respeito a todas as pessoas e ser alguém então equipado para ajudar o próximo. Alguém equipado para ajudar o meu semelhante. Gente, eu quero concluir dizendo isso: amar ao próximo. Ser solidário, então, é amar ao próximo, não usar a liberdade que temos para devorar ninguém, destruir ninguém. É o que foi dito no capítulo anterior, no verso 14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruam mutuamente. Tem igrejas, tem pessoas que usam a liberdade que tem em Cristo para destruir o outro. Não. Está sendo dito na palavra que a liberdade que temos é para amar as pessoas, servir as pessoas e não destruirmos uns aos outros, né? Deus, ele não é honrado apenas com o que fazemos, mas como fazemos. Tem que ser com amor. Não é uma questão só de entregar uma cesta básica, entregar uma comida, é muito mais do que isso. Porque está escrito assim: ainda que você dê o teu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada aproveitará. É para a glória de Deus. O amor não busca os seus próprios interesses, tudo sofre, tudo suporta. É para a glória de Deus. Então não é só o que está fazendo, mas o coração, a motivação, a maneira pela qual nós estamos fazendo isso ou aquilo. Então a igreja, ela é a maior rede, meus irmãos, de solidariedade do mundo. São mais de 2 bilhões de cristãos espalhados na face da terra. Não existe nenhuma outra organização hoje, agora, atuante no mundo mais forte que a fé cristã. A fé cristã, os protestantes, os católicos, a igreja cristã ortodoxa, é o maior grupo do mundo, são os cristãos, né? Nós aqui, mais especificamente na tradição evangélica, queridos, nós devemos ser solidários. O chamado da igreja é amar a Deus e amar ao próximo. E como é que vai ser essa igreja agora, então, nesses momentos de pandemia, voltando aos poucos, vai, não vai, tem vacina, não tem, e ainda há muito medo, ainda há muita incerteza, mas uma certeza nós podemos ter: devemos amar as pessoas. Esse é o chamado da igreja em todos os momentos, é ultra circunstancial, e especialmente nesse momento, com tantas pessoas carentes, eu queria destacar pelo menos alguns princípios de solidariedade para que possamos demonstrar com o próximo, com honestidade, tendo as prioridades corretas, a subsidiariedade, reciprocidade e sem perder as oportunidades que Deus tem dado a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e eu quero encerrar então fazendo uma breve oração. Deus, muito obrigado por esses minutos aqui, essa meia hora refletindo um pouquinho, Senhor, sobre solidariedade, tentando discernir na Tua palavra, ó Deus, alguns princípios que podem iluminar agora, Senhor, o nosso caminho nesse momento complicado. Abençoe cada igreja, Senhor, que haja o Teu amor, que haja a Tua presença e que possamos juntos orar uns pelos outros, ó Deus, manifestando de um modo tangível o Teu reino nesta geração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém.